Imagina um objeto vindo de outra estrela atravessando o nosso sistema solar em silêncio. Ele é raro, veloz e enigmático. Mas agora, os astrônomos encontraram algo que ninguém esperava. O 3I Atlas começou a liberar material no espaço quando ainda estava mais longe do Sol do que Saturno. Isso é estranho porque, a essa distância, o gelo deveria estar completamente congelado, inerte. E no vídeo de hoje, você vai descobrir como a sonda TESS, que nem foi feita para estudar cometas, conseguiu flagrar essa atividade inédita, por que os cientistas estão intrigados com a rotação desse visitante e o que tudo isso pode revelar sobre os segredos escondidos fora do nosso sistema solar. Antes de falar da descoberta em si, precisamos entender um conceito fascinante, o tal do Precovery. A palavra vem de pré mais recovery e significa encontrar imagens antigas de um objeto antes mesmo de ele ter sido oficialmente descoberto. É como se você encontrasse fotos de infância de uma celebridade, tiradas anos antes de ela ficar famosa. Estavam lá o tempo todo, só ninguém tinha reparado. E foi exatamente isso que aconteceu com o 3I Atlas. Ele foi anunciado ao mundo em 1º de julho de 2025, mas quando os cientistas revisitaram os dados do TESS, um satélite projetado para caçar exoplanetas, descobriram que o visitante já estava no campo de visão da sonda entre 7 de maio e 2 de junho. Ou seja, o TESS já tinha registrado a passagem semanas antes, escondida em meio às estrelas. E por que isso importa? Porque quanto mais cedo conseguimos estender essa linha do tempo, mais pistas temos sobre como o objeto se comportava ainda distante do Sol. E foi justamente nesses registros antecipados que os astrônomos perceberam algo que não fazia sentido. Quando os cientistas empilharam e analisaram as imagens do TESS, surgiu uma surpresa. O 3I Atlas estava mais brilhante do que deveria. E detalhe, ele ainda estava a cerca de 6,4 unidades astronômicas do Sol, mais longe do que a órbita de Saturno. Agora, aqui está a estranheza. Nessa distância, cometas costumam estar adormecidos. A água congelada em sua superfície simplesmente não recebe calor suficiente para sublimar, ou seja, para se transformar em gás e formar aquela típica cauda de poeira. Mas o 3I Atlas parecia já estar acordado, liberando o material como se estivesse muito mais perto do Sol. É como se um carro começasse a acelerar sozinho, ainda com o freio de mão puxado. Esse comportamento incomum deixou os cientistas com uma pulga atrás da orelha. Se não era a água dando início à atividade, o que estava alimentando esse brilho misterioso tão cedo? Se já não bastasse o brilho fora do comum, existe outro detalhe que deixou os astrônomos intrigados: a rotação do 3I Atlas. Durante quase 20 dias de observações contínuas, os cientistas monitoraram seu brilho, esperando identificar aquelas pequenas oscilações que revelam como um corpo gira sobre si mesmo. Mas nada. Nenhum padrão claro, nenhuma curva de luz confiável, apenas silêncio nos dados. O que isso significa? Existem algumas possibilidades. A primeira, o 3I Atlas pode estar girando de forma extremamente lenta ou caótica, de um jeito que desafia os métodos tradicionais de detecção. A segunda, a presença da coma, aquela nuvem difusa de gás e poeira ao redor do núcleo, pode estar escondendo os sinais da rotação, mascarando qualquer pista. E a terceira é ainda mais curiosa. Talvez o formato do corpo seja tão irregular e imprevisível que as variações simplesmente não seguem nenhum padrão identificável. Mas, seja qual for a resposta, o fato é que continuamos sem saber como esse visitante interestelar gira. E aqui surge a pergunta que ecoa na mente de alguns pesquisadores. Será que estamos diante apenas de um cometa exótico ou de algo fabricado, um objeto cuja rotação não obedece às regras naturais que conhecemos? Não há provas de que o 3I Atlas seja uma tecnologia alienígena, mas a ausência de respostas claras deixa espaço para o mistério.
E em ciência, quando o vazio persiste, a imaginação inevitavelmente começa a preencher as lacunas. Quando juntamos todas as peças, o retrato que surge é desconcertante. Um viajante interestelar detectado antes mesmo da descoberta oficial. Um corpo que já estava ativo a mais de 6,4 bilhões de quilômetros do Sol, quando qualquer cometa comum ainda estaria em silêncio. E, para completar, uma rotação que permanece um enigma, como se o objeto se recusasse a revelar seu ritmo interno. A explicação mais provável: o núcleo do 3I Atlas pode ser rico em gases extremamente voláteis, como monóxido de carbono, CO, ou dióxido de carbono, CO2. Esses elementos conseguem sublimar muito antes da água, o que justificaria sua atividade precoce. Mas, e se essa não for toda a história? E se estivermos vendo o comportamento de algo que não se encaixa nos modelos tradicionais de cometas do nosso sistema solar? Pode ser que objetos interestelares carreguem consigo formas de matéria e dinâmicas que nunca testemunhamos por aqui, verdadeiras cápsulas de surpresa vindas de sistemas que talvez nem existam mais. E aqui está o ponto mais fascinante. Cada visitante como o 3I Atlas não é apenas uma luz distante. Ele é um fragmento de outro lugar da galáxia, um emissário de mundos que provavelmente jamais poderemos pisar. Estudar esses viajantes é, de certo modo, como receber uma amostra gratuita de realidades que permanecem além do nosso alcance. E agora, eu quero ouvir de você. Esses sinais estranhos, atividade precoce, rotação indecifrável, são apenas química e física em ação ou podem ser as primeiras pistas de algo maior, algo que ainda não temos coragem de nomear? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você quiser acompanhar cada nova descoberta sobre o 3I Atlas e outros mistérios do universo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque essa história está só começando e eu garanto, você não vai querer perder os próximos capítulos.